Olá, sejam bem-vindos a mais um Mala Direta. Nesta semana vamos abordar um importante nicho de atuação do corretor de imóveis, a locação por temporada. Mas para obter sucesso no segmento, primeiro é preciso conhecer suas particularidades. Para abordar esse tema de destaque, recebemos hoje o especialista Darlan Carlos de Souza. Obrigado pela presença, Darlan. É um prazer recebê-lo aqui na TV Cresce Rio. Prazer é todo meu, cooperar com o Cresce. Estou sempre à disposição para ajudar. Darlan, inicialmente destaque as principais diferenças da locação por temporada para a locação fixa. Caio, são três pilares importantes que eu considero particularmente entre o contrato de locação fixa e o contrato por temporada. O primeiro dele é o prazo, né? O contrato de temporada, você tem até 90 dias por lei para fazer a locação. Você pode alugar de forma mensal, semanal, diárias, quinzenal, né? Ou trimestral. Isso é a locação por temporada. Já a locação fixa, você tem por lei um prazo de até 30 meses, né? Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, muito importante, que eu considero, é o pagamento, a forma de pagamento. Diferente da locação fixa, a locação por temporada, Caio, ela é paga antecipadamente. Na locação fixa, nós temos um mês vencido, né? A pessoa entra, fica aquele mês e, ao término daquele mês, ela paga o mês que ficou. Na locação por temporada, é antecipadamente. A pessoa já entra pagando a locação do mês, tá? Tendo as despesas, geralmente na locação por temporada, as despesas já estão inclusas, condomínio, IPTU e, às vezes, TV a cabo. E além dessas despesas que eu citei agora, Caio, também as despesas de água e luz, que são por conta do locatário e devem rezar do contrato de locação. O terceiro pilar muito importante que eu considero na locação por temporada em relação à locação fixa é a garantia locatícia, tá? A caução é usada na locação por temporada. O que é a caução? É um depósito que é feito, tá, pelo locatário em caso de qualquer dano material no imóvel. Seja lá eletrodomésticos, portas, paredes, boxe, aquecedor de ar-condicionado. Aquela caução, ela vai cobrir qualquer dano deixado pelo locatário no imóvel durante aquela vigência do contrato. Já a locação fixa, você tem o fiador, o seguro-fiança, título de capitalização, você pode deixar um bem como um carro, como garantia. Então, esses são os principais pilares da diferença entre o contrato de locação e o contrato de locação fixa e o contrato de locação por temporada. E um dos pilares também importante é o SPI, que é o Sistema de Proteção e Inquilinato, tá? Ele é feito uma certidão que é tirada em que está todo o histórico em relação ao inquilino ali. Se ele tem algum problema de justiça, se ele já teve algum problema anterior em locações, tá? Se ele está devendo na praça, se foi dado cheque sem fundo. Então, isso é muito importante o colega corretor, tá, ter esse mecanismo e essa ferramenta ao seu lado. E é importante o corretor de imóveis realizar a vistoria do imóvel antes e depois da locação, correto? Em relação à locação temporada, o que é necessário? Você ter um inventário de todos os bens que estão dentro do imóvel, tá? Exemplo, geladeira, fogão, liquidificador, ar-condicionado. Você tem um inventário, conferir dado a dado desse inventário junto com o inquilino que está entrando naquela locação, tá? Para quê? Para que, caso algum dano no imóvel, na hora do check-out, a caução que é dada em garantia, tá, ela possa ser usada, tá? Geralmente, dependendo do valor do imóvel, nós cobramos em torno de 20% a 30% da caução. Isso é muito importante, o corretor estar ciente, ele se atentar a esse detalhe no check-in e no check-out. Onde estão as melhores ofertas de imóveis por temporada aqui no Rio de Janeiro, Darlan? E como o corretor de imóveis deve fazer para captar essas unidades para locação? As melhores ofertas, com certeza, estão sempre na Zona Sul, porque são as áreas mais procuradas pelos turistas, tanto os estrangeiros como os turistas brasileiros, né? Geralmente, Copacabana, Ipanema, Leblon, Botafogo, até Gávea, são os bairros muito procurados, Jardim Botânico também, pelos turistas, tá? Esse é o grande diferencial em relação à Zona Norte, né? Por não ser uma área de praia, né? E o turismo não se faz tão presente como no Rio, como na Zona Sul. Darlan,
Podemos dizer que os grandes eventos que a cidade promoveu, no caso a Copa do Mundo de 2014 e ainda realizará as Olimpíadas de 2016, impulsionaram o mercado de locação por temporada? Foi uma oportunidade dos proprietários de imóveis, né, ganhar o seu dinheiro a mais, né? Isso foi muito importante. Então isso alavancou bastante o mercado, aqueceu o mercado, tá? Eu diria que coisa de um ano antes da Copa do Mundo já houve muita procura, principalmente do turista estrangeiro, que ele é mais organizado, mais preparado, né, do que em relação ao turista brasileiro. Então houve realmente uma disparada até de preços de imóveis, né? E fora também, muito fora da realidade do mercado, muitos imóveis fora da realidade do mercado. Então até que uma gama de 10% a 15% de imóveis não foram alugados durante a Copa, devido a esse preço absurdo que foi cobrado, né? Muitos no final recuaram e não conseguiram alugar seus imóveis. É cada vez maior o número de investidores em imóveis. Podemos dizer que essa tendência representa um aumento do número de ofertas de imóveis por temporada? O número de investidores no Rio de Janeiro aumentou bastante, tanto para a locação fixa como para a locação por temporada, né? O investidor hoje, quando ele compra o seu imóvel para esse tipo de investimento, ele sempre vislumbra um lucro maior possível para o investimento que está sendo feito ali, né? Então hoje o investidor ele se preocupa muito na localização do imóvel, né? Em relação ao que esse imóvel pode, o estado físico do imóvel, se ele precisa de muita obra, não, ele tenta gastar o menos possível, né? A tendência é que grande parte desses imóveis, tá, que são para investimento, sejam realmente ocupados, principalmente nesse período agora de final do ano, né? Férias e carnaval. São os períodos que os investidores mais ganham, né? Mais recebem os lucros desses seus investimentos. E no segmento de locação por temporada, o corretor de imóveis pode obter importantes lucros? Sim, com certeza. A tendência é que os imóveis, mesmo pequenos como de alto padrão, o corretor de imóveis, dependendo da alocação, dos valores que são locados, obter agora no final do ano, principalmente nesse período de final do ano, férias, como falei, e carnaval, ter altos ganhos em relação à temporada. Para finalizar, deixa um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Que vocês tenham muito cuidado em relação à documentação do imóvel, isso é muito importante na hora da alocação. Vocês tentarem filtrar o máximo possível do cliente, tá? De preferência, na captação do imóvel, tirarem uma onda de reais para saber se aquele imóvel realmente pertence ao proprietário, fazer um contrato de prestação de serviço junto ao proprietário do imóvel, isso é muito importante, tá? Isso dá muita segurança em relação ao locatário e ao locador, tá? E ao próprio corretor de imóveis. Isso é muito importante. E tentar ser o mais transparente possível, tá? Nos seus argumentos, tá? Na prestação do seu serviço, ser o mais transparente e correto possível nessa prestação de serviço. Isso é muito importante, isso traz segurança ao proprietário, isso traz segurança ao locatário, tá? Traz segurança a todos, tá? Pedir também, caso haja alguma dúvida em relação ao proprietário, em relação ao serviço prestado pelo corretor, o corretor orientar sempre o proprietário a procurar o CRES, para que ele possa sentir a identificação do corretor, se o corretor está em dia com o CRES, se ele pode prestar, está habilitado a prestar esse serviço. Isso é muito importante, o próprio corretor orientar, tá, o proprietário do imóvel, isso é muito importante. Obrigado pela presença e pelas informações, Darlan. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade do CRES, espero que os corretores, colegas, tenham conseguido esclarecer algumas dúvidas em relação à locação, ao como está o mercado atual da locação por temporada. É um mercado que cresce todo ano, tá? Isso aí eu tiro por mim, por meus imóveis que são alugados todo ano, estão 100% alugados, tá? E espero que aqueles corretores que trabalhem nesse segmento consigam justamente o máximo de êxito possível agora nesse período que o mercado está aquecido para a temporada. Pessoal, aguardem que vem novidades na TV Cresce Rio. Um grande abraço e até a próxima.